Estamos aqui para falarmos sobre direito dos animais, a lei dos maus tratos e os reflexos nos condomínios. E as nossas convidadas de hoje são as advogadas, a doutora Cecília Botaro e a doutora Marisa Dreis, e a médica veterinária, a doutora Elaine. Sejam todas bem-vindas. Hoje nós estamos aqui para falarmos sobre um assunto muito importante, que é direito dos animais, a lei dos maus tratos e os reflexos nos condomínios. Primeiramente, eu quero agradecer a inúmeros pedidos dos nossos espectadores, principalmente a Gardênia Anthony, do Rio de Janeiro, que pediu para que nós abordássemos sobre esse tema. E para falarmos mais sobre isso, nós estamos aqui com nossas convidadas, a doutora Cecília, a doutora Marisa e a doutora Elaine, que é a veterinária. Doutora Elaine, me fala um pouco mais do seu trabalho, seja bem-vinda, e fale um pouco mais do seu trabalho, né, em relação aos animais, esse cuidado todo que você faz, e você faz um trabalho interessante nos condomínios também em relação a isso, né? Boa noite a todos, eu agradeço a oportunidade para participar desse encontro. Então, aqui é um pouquinho de mim, né? Então, meu nome é Elaine Tamura, eu sou veterinária formada pela Federal, tenho 2 especializações de clínica e cirurgia de pequenos animais, sou especializada em medicina preventiva, sou membro da Associação de Animais em Condomínios em Curitiba, e sou membro também da Cats Academy, que é uma associação de gatos que a gente tem aqui no Brasil. Sou mãe dessa menininha linda aí, que é a Ana Clara, que eu acho que toda mãe é coruja, né? E eu não consigo tirar ela de longe de mim. Então, vamos lá. A Condomínio.com é uma empresa que leva mais de 20 serviços veterinários, 20 serviços PET, nos condomínios da cidade, baseadas nas leis 3S condominiais. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente orienta, tudo que a gente presta é baseado nas leis dos condomínios, o que é de grande valia, porque com o crescimento desse novo modo de vida, a gente tem um alto contingente de animais e as pessoas não se atentam que a gente tem um alto índice de doenças também. Então, por isso, a Condomínio.com foi formada e a gente presta esse serviço de orientação para o síndico e os serviços prestados para o paciente. Bom, falando um pouquinho de direitos e deveres dos animais. Isso é uma lei, graças a Deus, velha, né? Que não é novidade para ninguém, mas o nosso presidente, independente de lado político, ele realmente deu um apoio muito grande, aumentando a pena, né, das pessoas que transgredirem a lei. Vocês me desculpem, mas eu não tenho vocabulário de advogado, então eu vou saber falar de doença, mas não vou saber falar das leis. Eu sei das leis que envolvem o meu trabalho, né, mas não vou ter todo o traquejo que vocês têm, que eu acho maravilhoso. Me ensinem ou me corrijam, por favor, se eu estiver errado. O que a gente tem que colocar em mente aqui nessa lei é que os maus tratos eles começam dentro de casa e as pessoas não sabem disso. Então, por exemplo, o seu pet é legal, né? Às vezes a pessoa nem sabe que está fazendo errado e acaba, né, judiando do animal, né, e fazendo realmente, transgredindo a lei. Nós devemos sempre ter segurança e respeito a quem ama e a quem não ama os animais. Essa é a primeira premissa. Respeitando essa frase, a gente consegue conviver com os animais e não deixar com que as outras pessoas, porque assim, tá tudo bem quem ama e tá tudo bem quem não ama também, né? Então, só que a gente precisa ter esse respeito, porque quem não ama não é porque é uma pessoa má ou alguma coisa assim. Às vezes tem fobia de animais, às vezes tem uma alergia muito séria, às vezes tem uma baixa de imunidade que realmente, infelizmente, a pessoa não pode chegar perto de um animal. Então, toda essa segurança e respeito, elas têm que ser muito bem pontuadas dentro do condomínio, porque a gente está num espaço menor com muito mais gente.
as visitas periódicas ao veterinário. Isso é uma das coisas que as pessoas não sabem, mas o tutor tem que garantir a saúde do animal. E não fazer isso, né, pode ser considerado maus tratos. Então, lá, pelo menos uma vez por ano, o animalzinho tem que ser visto por um veterinário. Você tem, se ele está precisando de alguma coisa, até mesmo para fazer uma medicina preventiva e acabar diagnosticando, né, antes as coisas para você poder fazer um tratamento melhor e dar uma qualidade de vida melhor para os pets. Dentro disso, várias doenças são tratáveis, né? A maioria das doenças são tratáveis, então não é porque o meu animalzinho está velho que ele não precisa mais. Pelo contrário, né? A gente tem que fazer isso porque hoje em dia eles vivem muito mais do que viviam na nossa infância. Então, dentro disso, a gente consegue dar qualidade de vida para eles por muito mais tempo, né? A vacinação anual, né? Também é outra coisa assim que pouca gente sabe. Todo ano tem que vacinar os pets, todo ano. E isso não é só para protegê-los das doenças que eles possam contrair. O cachorro não sai do apartamento, o gatinho não sai do apartamento, não interessa. O vírus vem pelo ar. Nós, assim, nessa pandemia, a gente começou a tirar o sapato para fora de casa, que é um hábito, assim, fantástico. Por quê? Porque a gente traz micro-organismos da rua, né? O Covid nada mais é que uma zoonose. Então, é uma doença que veio de um animal que vai contaminar a gente. Isso é muito grave, né? E assim, vou dizer mais de 60% dessas doenças, das nossas doenças, das doenças do homem, elas são transmitidas por animais. Não necessariamente cachorro e gato, mas boi, morcego, insetos, são muitas doenças, é um contingente muito grande. E, claro, num organismo rígido, como um adulto saudável, a gente vai ter a resistência, vai ter imunidade, vai ter todo o controle disso. Agora, o problema é quando a gente está com alguém imunossuprimido, alguém fazendo um tratamento, por exemplo, para câncer, né, que baixa a imunidade e tem contato com esses vírus, né, e acabam adoecendo. Crianças que têm a imunidade muito desequilibrada ainda, então são essas pessoas que são vulneráveis, mais vulneráveis às zoonoses, né? E a gente também, claro, mas só que realmente os idosos e as crianças são grupos de risco para esse tipo de problema. Então, manter a vacinação em dia garante, né, a saúde e evita a transmissão, não só para nós, como para a nossa família inteira, né? A gente diz que é a saúde única, né? A gente trata da saúde única. A gente trata da saúde do pet, trata da saúde do homem e o equilíbrio disso dentro da natureza. Manter a higiene antiparasitários. O tutor é responsável, né? Essa palavra eu acho ótima, porque é o que é responsável por cuidar da higiene dos parasitas externos e internos dos seus animais. Então, assim, tudo isso que eu estou falando para vocês, tem os artigos dentro da Lei dos Maus Tratos e mais alguns. Eu vou ter que atualizar alguns números aqui, mas no princípio são essas leis que estão aqui. Limpeza de áreas comuns, né? Então, os dejetos, eles não apenas sujam, né, as áreas, eles transmitem doença, eles vão interferir, eles vão atrair insetos que vão transmitir doença, vão atrair ratos, vão atrair outras coisas, vão transmitir as doenças propriamente ditas, né? Então, assim, impossível você ter uma área comum, você sujar uma área comum e não limpar, ou não pedir para limpar, às vezes não dá, né? Mas assim, é o mínimo, é um bom senso que a gente tem que ter e que todos os tutores têm que se conscientizar. Áreas privadas, é a mesma coisa, né? Então, assim, pode incomodar o vizinho com mau cheiro. Aí já basta para você saber
que está errado alguma coisa. E isso é crime de maus tratos, porque assim, se você não tem higiene dentro da sua casa, as doenças estão proliferando dentro da sua casa. E o seu animal está sofrendo por causa disso. Então, assim, sempre o tutor tem que garantir a saúde do animal, né? Pet com crianças nos condomínios. Eu acho isso um pouco temeroso, né? Porque, às vezes, claro, a criança... Cachorro e criança é uma combinação maravilhosa. Só que tem que estar sempre sob supervisão, né? Um cachorro grande, né? Bom senso, gente. Um cachorro grande com uma criança pequena pode escapar, pode derrubar alguém, pode morder alguém, infelizmente. Então, assim, a gente sempre tem que cuidar com essas coisas dentro do condomínio. O contato, né, sempre com consentimento. Isso é uma coisa até que eu vivi. A minha filha, ela tem 13 anos e com 8 ou 9, eu não lembro, ela foi atacada. Ela não tinha medo de cachorro, mas ela foi atacada por um animal que era de dentro de casa, não da minha casa, mas era de dentro de casa, da casa de uma amiga minha, que conhecia, né, que sempre brincava com ela e tal, e isso fez um trauma muito grande nela, que ela desenvolveu uma fobia de cachorro. Então, assim, agora tá tudo bem, a gente conseguiu dessensibilizar isso, mas só que é uma coisa muito grave, porque eu via nela, quando um cachorrinho se aproximava, por qualquer tamanho que fosse, a sudorese suava, ela ficava nervosa, o sofrimento disso é muito grande. Então, assim, imagine, a gente não queria, a gente não quer isso para o nosso filho e a gente não deve querer isso para ninguém, né? Porque é uma coisa muito, muito violenta. Se a gente se colocar no lugar da pessoa, a gente vai entender o quão sofrido que é isso, né? E eu acho que num mundo desses, no nosso mundo, a gente não tem direito de fazer ninguém sofrer. As focinheiras. Isso é para cão de porte grande, obviamente, para todos os de porte grande, mas os de pequeno também. Porque tem os cachorros pequenos, é aquele velho ditado, né? Baixinho invocado. Os cachorros pequenos, eles são mais reativos do que os grandes, né? Com um porte grande, a gente pode ter uma reação negativa e eles podem morder e o estrago vai ser muito maior. Mas a gente não pode esquecer que os pequenos, eles são mais violentos que os grandes. Então, assim, se a pessoa sabe que o cachorrinho vai latir para alguém, vai agredir alguém, vai reagir mal, porque é a reação deles, na verdade, não é culpa, né? Não é porque o cachorro é assim, assado, né? Não é nada disso, mas é uma reação natural deles. O tutor tem que ter essa consciência de como vai ser a reação com as outras pessoas, e mesmo que ele for deste tamanho, ele tem que colocar focinheira. Né? Então, isso também é obrigatório por lei. O pet juntinho na guia, né? Falando sobre o respeito das pessoas, né? Claro, a gente tem que deixar sempre ele juntinho com a gente, porque assim, ele pode querer pular nas pessoas, ele não precisa agredir, ele não precisa tentar morder, mas ele vai querer pular de alegria. E não é que a pessoa... Bom, eu amo isso, né? Eu cruzo com os meus pacientes aqui no elevador, eu adoro. Só que vai ter gente que não vai gostar. Vai ter gente que pode causar acidentes. Então, é melhor prevenir. Né? Então, também, sobre o comportamento, né? Entrando na lei dos 3S, mas dentro da lei do silêncio, né? Dentro do condomínio, é de responsabilidade do tutor que a presença do cachorro não prejudique mesmo, né? Por quê? O pet saudável, ele é tranquilo, ele não vai latir, ele não vai ficar uivando, ele vai latir, porque é a maneira dele falar, mas ele vai latir quando tiver alguma reação. Alguém passar na porta do apartamento é uma reação, ele tá falando lá, ó, você tá aqui, isso é natural. Agora, o pet que tiver doente, ele vai uivar, né, e vai uivar e vai incomodar as outras pessoas porque ele está doente.
Então, as pessoas têm que saber qual que é o limiar da doença e do normal, né? Então, assim, os distúrbios comportamentais existem, como se fosse os distúrbios cognitivos da gente. Tem cãozinho que tem Alzheimer, tem cãozinho que tem ansiedade de separação, tem cãozinho que tem, sabe? Então, assim, tem uma gama de problemas comportamentais que o tutor tem que ter consciência e, claro, obviamente, ter que tratar, né? Aqui o cadastro. Isso é muito importante dentro de um condomínio. Cadastramento dos animais, feito por um veterinário. E essa é uma coisa que a Condomínio faz, eu acho que é uma das únicas, foi a primeira no Brasil e provavelmente é a única. Por que você precisa desse cadastro? Nesse cadastro, o veterinário vai ver quais são as vacinas que estão que estão válidas, né? E vai orientar vocês. Olha, se acontecer de um problema, de um surto de giardia, por exemplo, que é um verme que vem pela água, e que, nossa, que é uma das coisas que eu mais pego nos condomínios. E essa giardia passar para nós, passando para uma criança, a criança começar a ter diarreia, num extremo horroroso, essa criança vem a óbito, o condomínio é corresponsável, porque ele não sabe o que está acontecendo com os animais que moram dentro do condomínio. Então, o cadastro disso é muito importante e os tutores têm obrigação de entregar, né, de falar todo ano, mostra a carteirinha lá, registra, põe foto, para não ter esse tipo de problema, né? Então, e assim, isso falando da giardia. Se a gente falar numa outra doença que é a raiva, também é uma zoonose, é uma doença que não tem tratamento, gente, não tem cura. Então, ou a pessoa morre, ou ela vai ter uma subvida pelo resto, né, pelo resto da vida dela. E aí e tem que cuidar, é uma vacinação obrigatória por lei. Gato, cachorro, qualquer animalzinho, qualquer mamífero, né, tem que ter essa vacinação em dia. E o síndico vai ter que saber, né, a administração vai ter que ter esse registro. Bom, finalizando aqui, o bom senso sempre vai trazer, né, a saúde e bem-estar, né, para a família. É só a gente praticar. Então, assim, claro, dentro dessa apresentação rápida, a gente tem muito mais detalhes, né, inclusive a Condomínio.com, ela faz, antes, pré-pandemia, nós fazíamos vários workshops com palestra, explicando, né, todas as doenças que pode fazer, o que não pode, o que você tem que fazer, em relação à saúde do animal, mas assim, com a pandemia, a gente teve que tirar isso por causa da aglomeração das pessoas. Então, esse trabalho online está sendo feito, né, e pontualmente, não tão rápido como eu gostaria, mas pontualmente em cada condomínio. Vocês querem perguntar alguma coisa? Temos aqui as 3 premissas, né? Vacine antes da doença, né? Os tratamentos são sempre extenuantes para o animal. Sem falar na economia, né? Porque você paga caríssimo num tratamento e tal, e ainda você corre o risco do seu animalzinho morrer. Então, é melhor vacinar do que deixar a doença se estabelecer. Educar, né, antes dos maus tratos, né? Isso também é uma coisa... a gente entra no comportamento aqui, né? Tudo aquilo que eu falei com as doenças que a gente tem, que existem, né? Mas você tem que ter a consciência para poder tratar ele direitinho. Castrar antes do abandono, eu acho que isso não é muito problema para as pessoas, porque ninguém quer realmente, né? Mais filhotes, ou se quer, tem toda a consciência para fazer isso de uma forma bem, uma forma inteligente, né? Porque a castração, ela só tem benefícios, né? Se você não quiser filhote. Ela vai prevenir de várias doenças e vai manter o seu animal saudável por mais tempo também. E aqui, né, o nosso slogan, né? Porque a gente ensina você a cuidar ainda melhor do seu pet, né? Que é uma coisa, assim,
é interessante. Todo mundo ama, todo mundo cuida, mas hoje em dia a gente tem muito mais informação e muito mais recurso para poder ter um pet saudável e uma família feliz. Então a gente preza muito por isso. Os nossos contatos, para que vocês entrem, curtam, compartilhem. Eu sempre estou mandando dica pet para as pessoas, para os tutores, né, para os síndicos também. Então, fiquem à vontade. O que aconteceu é... Eu não tenho dados sobre esses casos. O que deveria ser feito, mas se tivesse envenenamento por produto, seria uma coisa assim, realmente criminosa, porque os animais, eles, dentro você sabe disso melhor do que eu, mas dentro do regimento interno dos condomínios, eles têm lugares que eles podem ir e que eles não podem ir. E tudo bem, né? Se tivesse, eu não soube, graças a Deus, de nenhum caso desse, mas se ele tivesse sido envenenado por esses produtos dentro de uma área onde ele pode ir, é uma coisa muito grave que aconteceu, sabe? Graças a Deus eu não fiquei sabendo de nenhum, mas não tem lógica, né, uma administração fazer isso, já que a área é reservada para eles, mesmo que não sejam, a maioria dos condomínios ainda não tem um pet place, um pet, né, não tem isso, mas assim, nós podemos circular com eles, né, e algumas áreas devem ser delimitadas, não, aqui você pode, aqui você não pode, e onde pode, não se deve ter nada que realmente possa envenená-lo. E eu vou mais além, não é nem só cachorro, é criança também, né? Quantas crianças andam, né, engatinham e tudo bem, né? E a gente tem que saber disso, né? Então, um produto que faça esse tipo de problema, ele é um produto muito forte que não vai atingir só os cães, ele vai atingir a gente também. Então, eu não soube de nada, graças a Deus. Você soube de alguma coisa? Obrigada, doutora Elaine. Existem dados que foram coletados após o início da pandemia que comprovam o aumento do número de maus tratos durante a pandemia, durante o isolamento social. Mas os maus tratos de forma geral, não necessariamente com envenenamento ou o quê, entendi, mas nos maus tratos de forma geral. Olha, o panorama disso é o seguinte, eu vi muitas publicações no Facebook de abandono, né? Vi muitas, a gente não pode estar alheio a isso realmente. Então, os problemas que eu digo em barulho, em cheiro, aumentaram com certeza, porque as pessoas ficaram mais em casa, né, e tal. Só que em contrapartida a isso, Cecília, graças a Deus, eu vi muita gente adotando cachorro e gato, porque isso ajuda, com certeza, inclusive a minha palestra de quinta-feira, ajuda você a manter uma sanidade mental dentro dessa loucurada que a gente está vivendo. Então, assim, porque o ser humano a gente tem livre-arbítrio, né, infelizmente, apesar deles de saberem que não pode, de saberem que não faz, de não ter esse poder de policiamento nisso. Realmente, teve casos de abandono, sim, mas eu gosto de ver a quantidade de animais que foram adotados, que entraram nos nossos lares e que fizeram bem para as pessoas. Eu vejo mais por esse lado do que do abandono, né? Então, eu tô feliz com a pandemia, porque realmente eu tenho muitos casos de criança que estão melhor, de família que ficou mais feliz, sabe? Então, eu vou olhar sempre por esse lado e vou tentar cuidar melhor desse lado. Não, com certeza, doutora Elaine. Doutora Cecília, é um prazer tê-la aqui com a gente, poder receber, para a gente poder falar um pouco mais dessas vidas que, na realidade, são vidas sensíveis, porque
eles não têm uma defesa que o humano chega, briga, eles são mais sensíveis a tudo isso. E como é que você vê, se a gente vê, né, doutora, que não é simplesmente você ter um bichinho, mas olha só o que a doutora Elaine passou, todos os cuidados que você tem que ter. E a gente vê notícias horríveis em relação aos maus tratos a esses animais. Na tua visão jurídica, o que você pode mais dizer em relação a esse assunto para a gente? Essa lei, ela foi um marco para a gente, para nós defensores da causa e atuantes nessa causa animal. Ela foi um marco, realmente, era algo que a gente já vinha reivindicando há anos, era uma luta que a gente já vinha nessa batalha aí há muitos anos, e ela veio um momento bem importante também, e eu acho, assim, que ela foi uma resposta ao clamor público, porque nos últimos meses a gente viu casos muito graves de agressão. A própria lei que leva o nome de um animal agredido, né, que foi o Sansão, que no interior de Minas, o caso aconteceu no interior de Minas, e a lei ela foi muito importante nesse sentido, principalmente para coibir o crime de maus tratos, porque antes tinha aquela sensação de impunidade, né? A lei, para quem não sabe, a lei, ela alterou o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, que era onde estava previsto o maus tratos. A lei antes, ela previa uma pena muito baixa de detenção, e era uma pena e um crime que era de responsabilidade do juizado especial. Então, a pessoa não era presa, por a pena ser baixa, cabia a hipótese de suspensão condicional do processo, ou seja, o criminoso, ele tinha que ir lá, assinar um termozinho, uma vez no mês, comparecer ao juizado durante um período de tempo, e depois nada acontecia, vinha aquela sensação de impunidade, ele continuava tendo a ficha limpa, como a gente chama popularmente aí, de não constar antecedentes criminais, e dava aquela sensação de impunidade. Então, ela não coibia a prática do crime. E agora não. Agora, a lei passou, com a alteração do artigo 32, ela passou a prever a pena de 2 a 5 anos e multa. Ela passou também a punir o estabelecimento comercial ou rural que facilitar os maus tratos, e aí é uma questão importante que eu acho que vai vir jurisprudências a respeito de condomínio também, englobar aí no estabelecimento comercial e rural os condomínios, e essa questão de a gente agora ter a possibilidade de ter jurisprudência, a gente não tinha antes, porque como era de competência do juizado, não chegava aos tribunais superiores, então não tínhamos jurisprudências a respeito dos maus tratos, e agora vai existir essa possibilidade de a gente ter jurisprudência dos tribunais superiores. Então acredito que a gente aqui falando de condomínio, passando a haver essa questão de um condomínio facilitar ou fazer uma vista grossa para um caso de maus tratos, a possibilidade de também ser punido como os estabelecimentos comerciais, como está previsto em lei. E a importância da lei para mim é essa, principalmente para coibir o ato de maus tratos, que antes a antiga lei não coibia. Sim, sim. Não, é muito importante, e nossa, eu volto a falar, né, os maus tratos, eles começam dentro de casa, a gente vê barbaridades na rua, mas só que assim, o simples fato de você não dar assistência médica para o seu animal é maus tratos, então é uma coisa bem mais ampla, né, do que a gente imagina, e eu nossa, realmente é uma vitória para a gente ter essa lei aprovada, né, essa emenda aprovada. Não, com certeza. E doutora Marisa, que bom ter você aqui de novo com a gente, né? Ela é expert nessas questões condominiais ali tudo. E como é que você vê esse reflexo dos maus tratos dos animais em condomínio, doutora Marisa? Na verdade, como já disseram as colegas, a Cecília, a Elaine também abordou esse ponto, né? É uma lei de extrema importância, porque ela tem um valor simbólico, eu acho, muito, muito intenso,
porque ela fala de pena, né? E pena é direito criminal. E as pessoas sempre se assustam muito com isso. E o que eu percebo é que existe uma tendência maior da expansão do direito penal como um balizador social. Não deveria ser assim. Deveríamos nos entender de maneira civil dentro da sociedade. Mas existe hoje essa tendência de criminalizar condutas indesejadas, uma vez que não está surtindo efeito, não surtem efeito as medidas cíveis, né? Então, isso também traz um pouco do que se fala, né? Um pouco do que está atrás do discurso, quando dizem assim, na própria lei de crimes ambientais, precisamos preservar o meio ambiente e os animais, porque eles são importantes para nós. Não, isso é uma visão antropocêntrica. Não é porque é importante para o ser humano que se precisa preservar a natureza e os animais. A gente precisa ter uma visão mais biocêntrica, porque é importante para todos, para a terra, para a preservação e para eles como também titulares de direitos, né? Então, é muito interessante porque é uma visão nova, então não é porque nos interessa, é porque interessa ao meio ambiente, né? Então, dentro disso, eu acho interessantíssimo o que veio, o que traz a lei, mas é importante também a gente fazer um sopesamento do que está nessa lei, porque, é claro, é uma lei muito nova, a gente não tem posições doutrinárias nem jurisprudenciais, elas virão com o tempo, né? Mas vamos à pena dessa lei. Reparem, o legislador ele foi bem pesado quando ele trouxe uma pena de 2 a 5 anos, porque uma pena de 2 a 5 anos, como apontou a colega, ela impede a transação penal, ela impede a suspensão condicional do processo e leva isso para dentro da vara criminal. E, além disso, é uma pena cumulativa. Reparem que no trecho da lei, ela é uma pena de 2 a 5 anos, mais multa e mais proibição da guarda. E o legislador teve a mão tão pesada que não existe, na verdade, no próprio Código Penal, essa pena restritiva de direitos. Nunca ninguém falou sobre isso. Mas também não significa que a gente não possa fazer um movimento para que passe a existir, né? Não existe, mas pode passar a existir a partir dessa conscientização. Mas a lei vai receber críticas e discussões. E é muito importante que todos nós, e toda a sociedade que defende os animais, esteja também preparada para enfrentar essas críticas, né? Uma outra questão que veio junto, né? É uma pena restritiva de direitos, que é a proibição da guarda, uma vez condenado, a proibição da guarda, né? E eu fico pensando, como é que vamos fiscalizar a pena restritiva de direitos de proibição da guarda, no caso de condenação? Porque nós temos isso no direito criminal através das tornozeleiras eletrônicas do mapeamento. Mas é importante, é uma parte, eu entendo isso até como um movimento afirmativo, que a gente tem que chegar e afirmar. Vai ter discussão? Vai ter discussão. Mas não tem problema, a gente vai discutir. É importante, né? Então, assim, essa lei restritiva de direitos também vai ter que ser pensada, porque como ela não coloca assim, proibição da guarda, mas até quando? Assim, não tem, né? Então, a gente não pode ter uma pena perpétua, mesmo porque pode ser que haja um caso de maus tratos a animais por um membro da família e nessa família existam outras pessoas, existe uma criança. Como é que isso vai ser abordado mais à frente de maneira responsável, né? Então, a gente precisa pensar sobre isso, que é o princípio da humanidade, que não permite a pena perpétua, mas também fiz uma anotação aqui interessante, sim, que a gente precisa ter uma definição melhor. Então, quanto mais a gente discutir a lei, quanto mais trouxermos os elementos fáticos que acontecem na sociedade e que geraram essa nova modificação, melhor. Não sei agora qual das colegas que falou sobre o que gerou a lei, né? O cãozinho Sansão. Reparem, o cãozinho Sansão ele repete uma situação que acontece muito em condomínios de casas, de apartamentos, porque o que aconteceu com ele? Ele saltou
do terreno onde ele morava e teve as perninhas traseiras decepadas a golpe de foice por um homem de 44 anos. Isso é de uma crueldade. O cãozinho hoje não está bem de saúde. Eu tive dando uma pesquisada, doutora, depois, se quiser, me corrija, mas ele parece que está emagrecendo, arranjaram uma cadeirinha de rodas para ele, sim, mas ele saltou um muro. E muro é o quê? Relação de vizinhança, relação condominial. Então, ele salta o muro e tem as perninhas decepadas, ele não mordeu ninguém, mas ainda que tivesse mordido. Não é para fazer isso. Então, assim, é muito interessante que esse caso ele seja sempre lembrado, para que a gente entenda a necessidade da forma grave, como está sendo tratada a lei, né? É interessante também, mais uma observação, eu percebi que a doutora veterinária, doutora Elaine, ela focou bastante na questão dos maus tratos, sobre deixar o cãozinho com fome, em meio a fezes. Isso significa o quê? Que nem toda situação de maus tratos são condutas comissivas. Às vezes são condutas omissivas, onde o dono se omite de fazer o que tem que ser feito para preservar aquele animal em condições saudáveis. E isso é muito importante, porque muitas vezes, dentro da visão antropocêntrica que se tem, eu só fui viajar, ele é um cachorro e é meu. Peraí, que isso? Tá? Objetificou o animal? Não. Se você abandona o animal e deixa ele fora de condições, isso também é maus tratos. Isso pode muito bem ser denunciado, sim, dentro dos condomínios, principalmente naqueles que têm aquelas áreas comuns internas, onde você visualiza. Tantas vezes nós vimos isso na televisão, e é importante filmar, porque isso é produção de provas, então é importante filmar, é importante tirar fotografia, é importante conversar e ter testemunhas. Por quê? Porque o animal não consegue se defender sozinho. Como é que ele vai fazer? Ele não fala, ele não aprendeu a falar a nossa língua. Ele não fala, mas ele uiva, ele chora e nós escutamos. Então, é muito importante assumir essa responsabilidade na guarda dos nossos animais, né? E agora aqui, já para fechar, que eu fiz muitas anotações, preciso ver se está faltando alguma aqui. Sim. Existe aqui ainda uma discussão, né, sobre a análise de proporcionalidade, o porquê o cãozinho ou o gatinho. Bom, inicialmente porque eles estão muito mais presentes dentro das nossas vidas e dentro dos ambientes não controlados. O que é um ambiente não controlado? Porque os maus tratos aos animais, eles não acontecem normalmente no meio da rua. É parecido com a violência contra a mulher. Ela acontece aonde? No ambiente doméstico. Então, sim, nesse momento, existiu essa proteção maior, mas não que os outros animais também não devam ser igualmente protegidos. Enfim, a lei é muito bacana, vamos ter bastante discussão e vamos nos unir em ações afirmativas, em ações positivas, para manter sempre esses seres que nos fazem tão bem, com saúde e alegria dentro das famílias. Não, com certeza. E é gostoso ouvir você falar, doutora Marisa. Oi, Cecília. Posso fazer uma complementação à fala da doutora? Sim. Eu acho que essa questão, ela falou sobre a proibição de guarda, e eu acho que a intenção do legislador com essa proibição de guarda foi justamente tentar impedir a volta do animal para o seu tutor, porque isso era uma coisa recorrente. A pessoa praticava o crime e depois, quando o animal retornava. Ou então casos de animais para procriação, para venda, e que eles estouravam lá o cativeiro, a polícia chegava no cativeiro, era aquele monte de animal lá, as mães, né, para procriação, sendo maltratados, a polícia resgatava todos, passava um tempo, tinha mais um monte de novo, lá, assim, na mesma situação e tudo. Então, acho que essa foi a intenção do legislador. Com relação ao que ela falou também de filmar, tirar fotos, isso vem com mais importância agora com a nova lei, porque agora a gente vai passar a ter
uma perícia, a gente vai passar a ter todo um procedimento investigativo da polícia, até vai ser importante o trabalho dos veterinários, porque no caso de haver morte ou envenenamento, vai ter que ter uma perícia em cima do animal, para comprovar isso, até porque a lei prevê aumento de pena no caso de morte, então vai ter que comprovar isso. Então, toda essa questão de tirar foto, filmar, vem com mais importância agora para o processo, porque antes, com a suspensão do processo, com a suspensão condicional, não acontecia toda essa investigação, toda essa parte policial. E agora, isso vai acontecer com mais veemência, vai ser mais importante. Não, é isso aí, só trazendo ainda mais uma complementação, nessa questão da proibição da guarda, daí a importância da gente criar e exigir que se criem mecanismos para controle disso, porque se ela só estiver na lei e não for controlada, a gente não vai conseguir manter isso. Então, é importante ter entrado na lei, é uma técnica legislativa, entrou na lei e vamos discutir depois. Então, isso é muito, muito bacana, né? É isso aí. É o que a doutora Elaine falou. Nem todo mundo tem essa vontade de ter animal, nem todo mundo ama. Aí o juiz vai nomear alguém, sabe-se lá se essa pessoa quer, se essa pessoa tem esse carinho todo, se ela está disposta, porque... É como criar uma criança, assim, entre aspas. É uma responsabilidade, claro. É uma responsabilidade. Tem que levar ao veterinário, tem que controlar vacinas, fica doente. Quando fica velhinho, fica idoso, igual todo idoso, tem problemas de idade, fica ceguinho. Eu tive um há pouco tempo que, né, teve catarata, todas as doenças de gente ele teve. Então, é isso, nem todo mundo vai ter essa vontade aí. Vai caber ao juiz nomear alguém? Como que esse juiz vai ter esse parâmetro para fazer essa nomeação? Assim, principalmente na questão penal, o caso concreto que pode levar a alguma decisão importante, né? Porque a gente tem que pensar, existem casas grandes, onde moram muitas pessoas, o próprio animal que é apegado a um membro da família, mas outro não, e eu acho que a partir daí... são situações mais criativas, mesmo porque na questão da guarda existe uma dimensão importante, porque não é uma consequência civil. Olha que legal, a perda da guarda, ela não é uma consequência civil do ilícito penal, ela é pena, e a pena tem que ser aplicada unicamente ao agressor, a pessoa. Então, assim, aplicar, ela não pode passar da figura do réu. Isso é princípio. Então, assim, e se na casa tiver 2, 3 ou 4 pessoas, como é que vai fazer? Eu não sei. Mas os juízes terão que ser criativos e buscar essas soluções. Pois é, caso a caso, e eu estou doida para ver essas jurisprudências, como é que vão vir, né? E como é que a gente vai lutar nesse sentido, mas acho que foi um passo importantíssimo, é o primeiro passo de uma luta muito grande, sabe? E, enfim, acho que esse fórum aqui, promovido pela Valéria, pela Silvana, pelo Working Freelancer, já é um passo bastante importante. Eu espero que muitas pessoas vejam, né, essa discussão com as ponderações da doutora Cecília, Elaine, e que conversem bastante sobre isso também. É interessante porque o direito penal, ao mesmo tempo que ele vem sendo mais rígido, né, com alguns tratamentos, mais rigoroso em relação a alguns crimes, o processo penal, principalmente depois do pacote, ele vem abrindo mais condições, né? E eu não vejo com muita dificuldade que o juiz encontre algum espaço para criar essas soluções, mesmo em sede de pena, para pensar em soluções como você acabou de propor, entendeu, doutora Valéria? Eu acho que é bem positivo isso, né? Hoje, assim, pensar de maneira criativa dentro do direito penal, e eu vejo toda a condição disso acontecer. O próprio processo penal, ele está procurando saídas, soluções, que não sejam tão somente o encarceramento, mas que tragam uma resposta social mais comportamental.
e que isso gere essas soluções, essas possibilidades. Vai depender também da postura dos advogados, de como a nossa classe vai se comportar nisso. Eu sei que existe uma corrente contra, né? Mas a gente sabe que, atualmente, existe cada vez mais a ideia do processo penal negociado, como você tem os acordos de não persecução penal trazidos no pacote anticrimes. A gente sabe que tem o juiz das garantias que ainda não está valendo, não está em vigor, mas são pensamentos que tornam a persecução penal talvez mais complexa, o processo penal mais complexo, mas também abre possibilidades, ao mesmo tempo que o próprio direito penal se torna mais rígido, né? Mas é uma possibilidade, sim. Não, e até que... Oi, eu queria complementar uma coisa. Doutora Elaine, pode falar. Eu acho que a forma que os legisladores, enfim, vocês devem ver isso de uma forma um pouco mais ampla e não só o financeiro, porque se o tutor, como pena, né, o transgressor, né, pagar todas as despesas para uma pessoa cuidar, etc., e essa pessoa mantiver, né, o animal limpo, vacinado e tudo mais, e não ter afeto, e não ter cuidado, e não ter atenção, essa segunda pessoa vai entrar nos crimes de maus tratos de novo. Então, assim, a gente tem que ver isso também, não é realmente só o dinheiro, não vai, só a parte financeira não vai resolver. Tem que ser uma pessoa escolhida mesmo, né, que queira fazer isso e ter esse animalzinho como membro da família dela. Então, é trabalho para vocês, mas é uma coisa um pouco mais complexa, né? Eu acredito que também tem que se olhar por esse lado, né, dessa responsabilidade. Sobre a forma de se adotar, quando a gente tem uma lei nova e que tem uma dimensão de movimento afirmativo como essa tem, que é claro que tem, né? Abre-se também um leque enorme para políticas públicas, financiamento de campanhas, esclarecimento, e tudo isso é muito importante, porque está embasado legalmente. Quando as pessoas percebem a pena pesada, elas ficam mais abertas a esse recebimento, e os próprios governos, especificamente os municipais, porque quem está mais perto dessa realidade, podem sim gerar essas campanhas esclarecendo da importância do amor, que não é só o dinheiro, fazendo comparações interessantes. Então, acho que ainda nessa dimensão é super positivo, e o que vocês falaram tem tudo a ver e se relaciona de maneira direta. Então, como veio a questão da violência doméstica, veio agora a lei da questão dos maltratos aos animais, e as pessoas saem denunciando, saem falando sem conhecimento de causa, e causa uma situação entre os vizinhos muito constrangedora. Então, essa denúncia, utilizando desse meio para fazer essa denúncia de uma forma anônima, e a pessoa que coletar essa denúncia fazer um tratamento para saber a veracidade de tudo isso, para depois tomar uma posição, é muito importante. É como a doutora Elaine mesmo falou, tem pessoas que Deus no céu e o animal na terra, tem gente que não. Tem gente que não gosta, e por maldade, ou por má fé, ou por uma implicância qualquer, inventa essas situações. E o pobre do bichinho que sofre nessa hora, porque se você não tiver um tratamento, se você não cuidar, se você não fizer essa perícia mesmo, como acho que a doutora Marisa estava falando, não sei quem que mencionou, para ter esse cuidado maior. Então, acho que isso é muito importante, você analisar bem antes, e cuidar, né, desses bichinhos aí que muitas vezes se torna um remédio para a gente, né? É muito bom isso. Doutora Cecília, o nosso tempo aqui já está estourando, que é um assunto bastante interessante, que acho que empolga e movimenta muitas pessoas. Desses maus tratos todos que você acompanha, que você vê, qual foi das piores que você tem visto e talvez até presenciado e que te paralisou? Ai, não quero ouvir. Não, também não gosto de ouvir. Às vezes, eu confesso que tem casos que eu prefiro nem ler. Nossa, mas
Eu, na verdade, eu sou uma atuante na causa, trabalhei como voluntária para várias ONGs de proteção que resgatavam, já cheguei várias vezes em casa, quando ainda vivia com meus pais, antes de casar, já cheguei em casa com cachorro sangrando, machucado, eu sempre fui dessas. Então, casos horríveis eu já vi inúmeros. Eu acho que esses recentes que mobilizaram tanto as pessoas na internet, como o caso Sansão e o caso do cachorro do estacionamento do Carrefour, foram casos bem chamativos, assim, e que despertaram um clamor muito grande, né? O caso do Carrefour, para mim, até foi uma das coisas, quando eles pensaram em incluir na pena, na penalização, o estabelecimento comercial, eu acho que foi porque o caso do Carrefour não ficou provado, porque não houve uma investigação a fundo, como eu falei, mas existe uma suspeita de que foi uma ordem superior dentro do supermercado, né? Isso foi noticiado na imprensa, a gente não sabe até quanto isso é verdade, quanto não é, não tem prova sobre isso, né? Nada, mas existia essa suspeita. Então, foram casos que, esses dois foram casos que comoveram, mas eu acho que de todos os que eu já vi, que para mim é o pior, foi um caso bastante antigo, mas que ficou bastante conhecido na mídia também, do Yorkshire, do York, que a mãe, na frente da criança, essa mãe chegou até a perder a guarda da criança na época, na frente do filhinho, ela tem um vídeo, né, que ela espancava e jogava o York na parede, sim. E eu não me lembro se ele chegou a morrer, eu acho que sim. Mas esse caso, para mim, eu me lembro que eu passei dias chorando, porque eu assisti o vídeo. Esse caso, para mim, foi bastante chocante. Sabe por que eu perguntei isso, doutora Cecília? É como a doutora Elaine falou assim, eu não quero ouvir. Mas a gente tem que falar, porque foi por falar que essa lei está hoje ali em vigor, está atuante, como diz a doutora Marisa, vamos ver a jurisprudência, vamos ver o que vem por aí, vamos ver, porque a gente vê vídeos, vê cenas que é aterrorizante, vê pessoas jogando, como você mesmo falou, e a gente não tem uma palavra para definir esse horror, que é ver uma pessoa pegar um ser, porque ele não deixa de não ser, né, só porque ele é um animalzinho, ele é um ser ali vivo, e jogar contra a parede, fazer essas aberrações que as pessoas fazem, sem um pouco, então eu acho que ela tem que ser punida sim. E eu quero agradecer a sua participação aqui, o teu tempo para falar com a gente, e queria saber qual o recado que você deixa para o nosso público em relação aos nossos queridos animais. O meu recado é relatem, porque ainda tem muita gente que presencia, que sabe de casos de maus tratos e não relata, sabe? Às vezes por medo, às vezes por, não quero me envolver em briga com o vizinho. Então, relatem, porque nós somos a voz deles, nós somos. Então, se a gente não falar por eles, eles não terão voz. Então, relatem os casos. E pense assim, não só, eu entrando um pouco na questão do antropocentrismo que a doutora falou, mas pensem não só no animal, mas em nós também. Existem estudos que relatam que aqueles que cometem maus tratos contra os animais, estatisticamente, têm maior propensão a cometer o mesmo tipo de crime contra seres humanos. Então, é um bem que você vai estar fazendo, não só a eles, dando voz a eles, mas também a nós. Obrigada. E outra coisa, eles sentem da mesma forma que a gente, né, doutora Cecília? Então, doutora Elaine, obrigada pela sua presença, por estar aqui, por ter trazido esses cuidados, essas informações que muitos acham que eu tenho um cachorrinho, tá lá e pronto. Que não tem que ter esses cuidados com toda essa situação em relação a eles e a nós mesmos. E qual é o recado que você deixa para o nosso público, doutora Elaine? Então, complementando um pouco o que a doutora Cecília falou, realmente a gente começar a se conscientizar que existe e que a gente tem que propagar a saúde única, né? O ser humano, o pet e o meio ambiente. É uma tríade que, se tiver desequilíbrio ou alguma coisa assim, vai acabar uma das pontas. Uma das pontas ela vai se consumir. Então, é realmente maior do que um amor por um cachorro ou um não amor por um cachorro, porque tem os dois tipos de pessoa. Mas, assim, eu arrisco a falar do antropocentrismo que a doutora Marisa falou,
E se nós quisermos viver bem, a gente vai ter que cuidar do resto, porque senão não vai ter equilíbrio e simplesmente vai acabar. Provavelmente a gente vai acabar antes deles, que é esse que eu acho que é uma preocupação que a gente tem que ter, porque nós vamos deixar a Terra ou o mundo inabitável para nós mesmos. Não, com certeza. E obrigada mais uma vez. Obrigada pela sua apresentação e desejo muito sucesso nos seus trabalhos, doutora Elaine. Obrigada. Doutora Marisa, com as suas palavras complicadas, que dá nó na cabeça da gente, mas é cativante de ouvir. O que você deixa aí para o nosso público, um pouco mais dessas questões penais e, uma vez que a lei está em vigor já, o que você pode deixar aí de conselho e orientação para o nosso público? Então, agradecer inicialmente a participação aqui, o convívio com as demais colegas, que é sempre muito enriquecedor, né? Com a colega que é da área também, a doutora Cecília, a doutora Elaine com veterinária e a doutora Silvana, né? Finalizar trazendo a ideia de que, em primeiro lugar, a responsabilidade de todos, são seres vivos, estão conosco, e que as providências que nós humanos podemos tomar serão eficazes, importantes, e nós vamos acompanhar para que elas sejam de fato cumpridas, para que essa norma tenha efetividade e a gente possa divulgar cada vez mais de modo a proteger todo o meio ambiente, nós junto com os animais e todos os seres vivos, estamos de olho e vamos estar juntas na luta. É essa a mensagem. Obrigada, doutora Marisa. Olha, gente, cuidado, doutora Marisa está de olho em você. Agradecer a todas vocês, agradecer eu acho que é um assunto de suma importância. Quero agradecer a nossa espectadora, a Gardênia Anthony, desculpa, errei o nome dela, para estar ali assistindo, compartilhando nossos programas, levando a demais pessoas abordando esse assunto tão interessante. E pet é mais do que um amigo. Boa noite a todos e muito obrigada.